Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, dependendo do horário em que você está assistindo essa aula. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Eu sou a Larissa, sou a primeira voz dessa aula, que vai girar em torno da temática da multifacetação do eu, as múltiplas versões do ser. Bom, para contextualizar um pouquinho, assim, brevemente o tema com a capa, né, essa imagem que está na capa, ele é um espelho, né. A Patrícia ela vai explicar melhor no decorrer da aula, mas basicamente o espelho ele é onde o duplo ele pode ser manifestado. Como a gente vai trabalhar mais sobre essa multiplicidade do eu, o espelho ele é um símbolo importante para isso, que é onde essa duplicidade, ela pode ocorrer. Mas então como que vai acontecer a nossa aula? Partindo da temática, né, da multiplicidade, como que a nossa aula vai ocorrer? O encaminhamento ele vai se dar assim através de eu vou explicar um pouquinho sobre o pessoa e a heteronímia, mais sobre o fenômeno do que também sobre o autor, porque o que nos importa mais aqui é sobre essa multiplicidade do eu e a temática que o pessoa traz. Depois a Patrícia ela vai aprofundar, né, sobre o duplo. Posteriormente nós teremos o Rafael analisando um poema com vocês. E para finalizar, nós vamos ter a Bruna e o Pedro que vão apresentar e analisar um clipe com vocês e trazer a atividade da aula. Então, vamos lá começar nossa aula explicando um pouquinho sobre o Fernando Pessoa e esse fenômeno. Bom, só para contextualizar aqui, né, como já foi trabalhado na aula sobre as escolas literárias, o Fernando Pessoa, ele está no período do modernismo português, ali mais ou menos em 1915. E o Pessoa, ele é muito importante para esse movimento, porque ele é o fundador, né, da revista Orfeu, que é o marco inicial do modernismo português. Então, a partir dessa revista, os autores ali eles vão começar a publicar e o movimento ele vai ser fomentado por essas publicações através dessa revista. Então, o Fernando Pessoa ele nasceu mesmo em Portugal, em Lisboa, né, no dia 13 de junho de 1888. Ele é geminiano, eu tô falando isso porque a gente não vai conseguir trabalhar muito bem nessa aula, mas pode ser que em aulas posteriores nós vamos trabalhar, né, sobre os heterônimos. Mas em todas as criações que o Pessoa traz, ele vai abordar sobre o mapa astrológico desses heterônimos. Então, só para fazer um adendo aqui, ele é geminiano. Ele é um dos mais importantes escritores portugueses, se não o mais importante, né? E o único livro publicado em vida foi o livro Mensagem, publicado em 1934. Então, todas as outras publicações que a gente tem são publicações póstumas, após a morte do autor. E por que a gente trouxe Fernando Pessoa aqui para essa aula que tem como a temática essa multiplicação, essa fragmentação dos eus? Porque o Pessoa, ele criou o termo heterônimo, heteronimismo. Antes do Pessoa, esse termo ele não existia. Então, ele foi lá nas origens gregas e criou heteronimismo, que significa diversos nomes. Diversos nomes, realmente. Que é esse significado grego. Então, o que é o heteronimismo? O que é essa heteronímia do autor? Bom, a crítica literária, o pessoal, enfim, eles vão trazer que esse heteronimismo ele é uma despersonalização do autor, sair de si mesmo e transformar-se em outra pessoa, assumindo uma nova personalidade. Além dessa fragmentação e multiplicidade, é um termo assim além disso ainda, porque nós vamos ter o autor criador, né, que vai ser a primeira pessoa. Também é válido ressaltar, né, que a gente não pode confundir esse heteronimismo com o pseudônimo, né, que o pseudônimo era um termo que já era abordado na época, mas o pseudônimo ele é um nome falso ou suposto, mas sem a dimensão autoral de um heterônimo. Então a gente tem no heteronimismo, a gente tem essa dimensão autoral que vai ter nas obras dessas pessoas. Então a gente vai ter lá o Fernando Pessoa, ele é autor-criador, ele vai criar os heterônimos que são outras pessoas, realmente outras pessoas, não personagens. Cada heterônimo ele vai ter assim, data de nascimento, data de falecimento, vai ter uma fisionomia própria desse heterônimo. Então, assim, vai ter características, gostos próprios. Então, a gente vai ter realmente pessoas que vão assinar os textos escritos com o seu próprio nome. Então, a gente vai ter esses direitos autorais destinados a heterônimos. Então, o Fernando Pessoa ele vai ser o autor-criador, a gente vai ter
esses heterônimos, e cada heterônimo vai assinar as obras que escreve com o seu próprio nome. Aí a gente pode pensar assim, mas aí o Fernando Pessoa ele não escreveu nada com o seu nome, com exatamente o nome Fernando Pessoa? E sim, a gente tem obras que o Pessoa publicou com isso e assinou com o seu próprio nome. Para isso a gente dá o nome de ortônimos. Então, as obras que foram publicadas e assinadas com o próprio nome do Pessoa, a gente denomina como ortônimo. Aí fora isso a gente vai ter os heterônimos, que são diversos, que o Pessoa criou. Ele foi, assim, criador de muitas pessoas. E eu vou trazer aqui, posteriormente, uns exemplos de heterônimos, assim, que são os principais, mas vai ter dezenas, assim. Então, assim, só para fechar bem, assim, o heterônimo, então ele vai ser uma pessoa inventada pelo autor criador, com atributos de autor mesmo. Ele vai ter uma vida, uma obra, uma poética, um estilo próprio. Diferente do pseudônimo, como eu havia comentado, que é um personagem e não tem os seus direitos autorais. Então, cada heterônimo ele possui um meio de enxergar o mundo. Entrando na nossa temática mesmo da multiplicação do eu, dessas múltiplas fases. Então, cada heterônimo ele vai enxergar o mundo decorrendo do que ele sente. Por exemplo, aqui eu trouxe os principais heterônimos. Aqui eu vou demonstrar que cada um ele vai ter uma personalidade própria. O Alberto Caeiro, que é considerado o mestre não só dos heterônimos, mas também do Fernando Pessoa, ele tem uma forte influência da natureza. Ele é o poeta das sensações, então as coisas precisam ser sentidas tal como são. E nos seus poemas, a linguagem ela é mais simples. Depois nós vamos ter o Ricardo Reis, que por sofrer essa influência da cultura grega, greco-romana, enfim, ele vai ter os versos sempre muito bem metrificados, bem medidos. Então, assim, vai diferir já do Alberto Caeiro. E vai diferir também do Álvaro de Campos, que, diferente dos outros heterônimos, vai ter fases. Nós vamos ter 3 fases, que seria a decadentista, a futurista e a pessimista. E ele também vai desprezar as limitações da rima ou da métrica regular. Ele quer algo mais libertário, ele não quer ficar preso nessa métrica. Então, aqui, para mostrar para vocês como cada heterônimo criado por pessoa, ele vai ter uma personalidade própria. E aí, sobre o duplo nesses heterônimos, a Patrícia vai explicar a partir de agora. Ela vai trazer a abordagem do duplo para vocês e vai demonstrar como isso ocorre nos heterônimos também lá no espelho que eu comentei com vocês lá na capa. Olá, eu sou a Patrícia. Dando prosseguimento à nossa aula, eu vou abordar o duplo. O que seria esse duplo? O duplo ele é originário a partir de um indivíduo. Aí depois desse indivíduo, ele adquire a qualidade de projeção e posteriormente ele vem a se tornar uma entidade autônoma do indivíduo original, né? E ele partilha com ele uma identificação, mas ele tem uma gênese, um comportamento, um jeito próprio de ser, né? Eles também podem estabelecer uma relação oposta, né, um do outro, divergente, ou também, às vezes, uma relação de simbiose, de interação com o eu original. O duplo, ele nunca surge do nada, né? Ele precisa sempre ele é resultado de um eu original. E depois desse desmembramento, essa vida própria que o duplo tem, às vezes acontece em alguns casos, né, dele assombrar ou perturbar a consciência do eu original, tendo atitudes que prejudiquem o eu original, às vezes tentando usurpar o lugar dele, às vezes ele é mais estimado do que o eu original. O duplo, eles funcionam como um espelho um do outro, né? Há essa identificação, mas também pode acontecer de uma oposição que a gente chama de o duplo negativo. Tem uma questão muito interessante sobre o duplo, que é a questão da imortalidade, da infinitude do eu original, que está buscando essa imortalidade ou uma juventude eterna através do duplo. É uma questão abordada por Oscar Wilde em Retrato de Dorian Gray, né? Que ele relata sobre essa questão
eternidade, da jovialidade através do duplo dele que foi retratado em um quadro, né? Ele, através desse processo de mimeses, como falado, o duplo ele não tem um valor por si só, sabe? Ele precisa do original para adquirir uma certa importância. Tem vários campos que fazem a abordagem da questão do duplo, né? Tem a sociologia, a mitologia, a psicanálise aborda bastante, mas o nosso segmento aqui principal é a literatura. Bem, aqui são algumas formas mais comuns, né, do duplo aparecer, dele se manifestar. O espelho é um ponto de contato importante entre o eu e o seu duplo. Também podemos observar que, através de sósias e gêmeos, eles também coexistem com esse original, né, por assim dizer, e se manifestam para ele, né? Então, os pontos de contato entre o duplo e a heteronomia seriam esses, né? Esse eu fragmentado, ele permite o esquadrinhamento do mundo, né? Através dessa despersonalização, pode-se abordar diversos conceitos, ideias que o eu original às vezes não abordaria, né? Ele mesmo não explanaria aqueles assuntos. Na verdade, a gente não pode, assim, não podemos confundir muito o heterônimo com o eu original, né? No caso, ele não seria necessariamente as ideias, como relatado aqui do autor. É mais uma técnica literária, um artifício que ele propõe para explanar o seu eu criativo. Né? O próprio Fernando Pessoa, em uma carta, ele relatou sobre isso. Ele falou que aqueles poemas que os seus heterônimos haviam escrito não seriam necessariamente os sentimentos dele ou as ideias dele. Né? É um modo, como citado ali no slide, dele voar outro, dele se despersonalizar, dele pensar com a ideia de uma outra pessoa. Então, a heteronomia também ela é relatada como uma máscara, né? E ela é um modo de você manifestar uma outra realidade, um outro comportamento, um outro pensamento que não o seu, como dito. E também traz essa questão da imortalidade, um ponto de convergência da heteronomia com o duplo seria isso, né? Porque quando você se multiplica, através dessa multiplicação, você se reverbera, você se torna, de certo modo, imortal. Esses alter egos também, assim como o duplo, eles dão origem a outros seres. Geralmente, a heteronomia, ela assume essa multiplicidade e convive e tira partido do que há de melhor nesse duplo na questão literária. Então, aqui o duplo na literatura são duas obras muito importantes, né, bem conceituadas, que falam sobre o tema, o duplo do Dostoiévski, né, ele aborda, tem bastante elementos, assim, filosóficos, psicológicos, né, traz essas reflexões para o leitor de como seria ter uma cópia sua andando por aí, é bem complexo mesmo. E o retrato de Dorian Gray, né, como eu havia falado, do Oscar Wilde, ele já traz o duplo numa perspectiva diferente, a questão da imortalidade, né? Ele, através do seu duplo, ele tenta se perpetuar. É bem interessante como uma mesma temática pode enveredar por caminhos distintos, né? Aqui também são duas obras muito famosas, né? Edgar Allan Poe, ele usa bastante o recurso do duplo, as obras dele sempre abordam uma recorrente. Aqui no William Wilson, ele relata sobre um duplo que segue com ele praticamente a vida inteira, e eles são
bem idênticos mesmo, inclusive até o timbre de voz é igual, só que com personalidades distintas, né? Que seria, no caso, o duplo oposto. E já na obra do José Saramago, O Homem Duplicado, o Tertuliano é um professor que, ao assistir um filme, ele identifica um duplo, um personagem, um ator muito parecido com ele, e ele começa a ficar obcecado por aquela figura e a procurar, né, obras que ele apareça. É uma questão muito interessante, né, porque o duplo, ele faz sempre, essa questão do duplo faz sempre o leitor buscar uma análise filosófica e profunda do que ele está lendo, né, porque, assim, é uma questão de comparação, é uma questão de identificação, você começa a se analisar mesmo através de um outro ser, né? Porque é estranho se a gente parar para pensar assim, como seria um outro de mim, né? Fazer a questão da comparação é é um recurso muito interessante assim que a literatura aborda. Aqui, o Duplo no Cinema, tem O Estudante de Praga, um filme bem antigo. Se vocês quiserem assistir, vocês encontram no YouTube facilmente. É um filme mudo, um filme alemão mudo. E é interessante que até por ser um filme mudo, ele traz ainda mais essa relevância para você observar essa figura andando com o ser original, né? É bem marcante mesmo, porque o telespectador ele foca muito na questão de um ser parecido tá perseguindo, assombrando, traz essa perspectiva do duplo como um pacto, né? O duplo ele surge a partir de um pacto que o original faz. Aqui também tem um termo em alemão que, que é usado para descrever o duplo. É uma palavra também que traz Doppelgänger, né? Que também é outro termo para falar dessa questão do duplo, que seria, no caso, o sósia, né? O seu dublê, o seu andante. Aqui nós temos vários filmes com a mesma temática do duplo, e é interessante vocês assistirem alguns e notarem, né, que é o mesmo tempo, é o mesmo tema, envereda pelo a questão do duplo, mas várias perspectivas, né? Eles abordam o duplo de diferentes modos. É bem legal vocês, né, se puderem assistir alguma dessas obras para poderem fazer essa análise também de como um tema pode ser explorado infinitamente, né? Por fim, aqui é O Homem Duplicado, do Saramago, que é a adaptação do livro, né? Traz essa perspectiva de essa questão da obra adaptada, né? A livre adaptação. Quando a gente pensa em adaptação, sempre esperamos que ela seja assim idêntica ao dito original. Mas eu deixo aqui uma questão, né, para vocês. Quando há essa intermedialidade, né, quando uma arte ela usa elementos da outra para criar a sua própria, ela não necessita ser necessariamente idêntica, né, fiel. É um conceito um pouco distorcido, porque assim, cada segmento tem a sua linguagem para abordar um tema. Então, o livro do Saramago, ele vai trazer vai ser um ponto só de partida para o diretor, mas o diretor vai usar os recursos cinematográficos para relatar a história. Do mesmo modo, aqui tem duas outras obras que usam como ponto de partida o livro do Dostoiévski, mas também é só o tema principal é parecido, mas o modo narrativo e os pormenores da história são diferentes, né? Então, é uma questão a se pensar. As obras de livre adaptação é justamente para isso, para poder reverberar uma outra obra, mas através de outros conceitos, né? Então, eu deixo aí essas dicas para vocês explorarem mais o tema duplo. Agora eu passo a palavra para o Rafael
que vai analisar um dos poemas dos heterônimos do Fernando Pessoa. Olá, meu nome é Rafael e eu desejo a você que está assistindo essa aula um bom momento de dia, seja bom dia, boa tarde ou boa noite. Agora, a gente vai fazer então a análise do poema Apontamento de Álvaro de Campos. Vamos a ele? Apontamento. A minha alma partiu-se como um vaso vazio. Caiu pela escada excessivamente abaixo. Caiu das mãos da criada descuidada. Caiu. Fez-se em mais pedaços do que havia louça no vaso. Asneira? Impossível? Sei lá. Tenho mais sensações do que tinha quando me sentia eu. Sou um espalhamento de cacos sobre um capacho por sacudir. Fiz barulho na queda, como um vaso que se partia. Os deuses que há debruçam-se do parapeito da escada e fitam os cacos que a criada deles fez de mim. Não se zangam com ela, são tolerantes com ela. O que era eu, um vaso vazio? Olham os cacos absurdamente conscientes, mas conscientes de si mesmos, não conscientes deles. Olham e sorriem. Sorriem tolerantes à criada involuntária. Alastra a grande escadaria tapetada de estrelas. Um caco brilha, virado do exterior lustroso entre os astros. A minha obra, a minha alma principal, a minha vida, um caco. E os deuses olham-o especialmente, pois não sabem por que ficou ali. Então, nessa obra, a gente tem diversos elementos e a gente vai começar a analisar ela pela forma. Como vocês puderam perceber, o poema ele tem um verso livre, ele não tem rimas e tem versos longos. Esses versos, eles refletem, na verdade, o sentimento do eu lírico. Justamente por ter essa forma livre, esses versos mais longos, que a gente não está habituado, a gente tem aquelas bases, né, dos poemas certinhos, com rima, com métrica, e esse poema ele é muito livre, e ele reflete, na verdade, os sentimentos, aquele eu lírico do poema. Então são sentimentos aí até mesmo de perda da identidade, né? Voltando rapidamente, então, a falar sobre as formas do poema. Então, a gente, como eu disse, não tem rimas ali dentro do poema, mas o poema em si traz uma riqueza estilística muito grande. Então, a gente tem ali a comparação e metáfora, quando no poema disse: a minha alma partiu-se como um vaso vazio. Então, ele já está comparando ali, mostrando esse cenário e fazendo esse tipo de comparação. A gente tem, claro, a presença da anáfora. Então, caiu pela escada excessivamente abaixo, caiu das mãos da criada descuidada, caiu, fez-se em mais pedaços do que havia louça no vaso. Então, caiu, caiu, caiu. Esse sentimento de queda, ele está presente por todo o poema. Essa vertigem que o eu lírico sofre, que leva ele até mesmo à confusão, a esse desdobramento aí do eu, essa essa fragmentação, aliás, do eu, que é refletido durante todo o poema, né? A confusão, quem sou eu, qual que é a identidade dele, afinal de contas. E tem-se essa impressão, e aí, de que ele já estava partido antes mesmo que o vaso caísse. Então, antes que o vaso caísse, ele já estava partido. Ele já era aquele monte de cacos sobre um capacho a ser sacudido. Então, eu diria que ele é um poema bastante sensorial. Então, a gente tem as imagens que o poema traz para a gente. Então, a gente tem a imagem da queda, a gente tem a imagem do vaso, do caco. E aí a gente tem também uma questão auditiva, uma questão sonora também. A gente consegue até mesmo ouvir o barulho dos cacos, né, se quebrando. Então, a gente já tem aí a visão, a gente já tem a audição e tem também uma questão tátil. Essa queda, essa vertigem que o eu lírico sofre durante todo o poema,
Então isso fica muito presente para a gente durante essa análise. E também, é claro, o impacto desse vaso, enfim, desses cacos caindo pelo chão. Então tudo isso faz com que a gente tenha uma experiência sensorial ao ler esse poema. Então isso é bem legal, isso traz uma riqueza muito grande, agrega muito e, claro, conversa com todo o tema dessa aula, né, que é a fragmentação do eu. Então isso, para fechar, assim, a gente, claro, está conversando sobre o mesmo tema em comum, sobre essa fragmentação. E esse poema, ele traz isso de uma forma literal. Então, o eu lírico se fragmenta em diversos pedaços, o que reflete a confusão dele ao longo de todo o poema. Muita gente atribui uma questão, um sentimento de tristeza em relação a esse poema, mas na verdade eu diria que é mais a busca por si mesmo, sabe? Eu diria que é a busca pela essência dele, ou por se entender no mundo, entender quem é. Muitas vezes, quando a gente passa por algumas situações ruins, a gente se sente dessa forma, né? Estilhaçado, dividido em diversos pedaços, caindo, tendo realmente essa sensação de vertigem que o eu lírico tem ali no poema também. Então, a gente sempre, né, ao longo da vida, passa por situações, claro, desagradáveis, e essas situações, elas apresentam essa forma pra gente, né, em algumas vezes. Essa busca mesmo por entender, por recolher os cacos, né? A gente até vê algumas pessoas que falam, agora tem que juntar os cacos e não sei o quê. Então isso acontece mesmo com a gente, né? De se sentir ali despedaçado, tendo que juntar os caquinhos e fazer alguma coisa com eles para seguir em frente. Então, eu vejo, na verdade, mais como isso. Claro, é um sentimento de busca por algo, é um sentimento, sim, de desilusão, de se perguntar, mas eu já estava partido antes ou eu me parti agora? O que foi que aconteceu? E esse tipo de sentimento, eu acho que é justamente por isso que esse poema ele traz essa sensação, ele traz essa emoção mesmo, porque ele conversa com a gente, ele conversa com a forma como a gente se sente. E isso é que é o bacana do poema, não só desse, é claro, como da poesia em si, né? Cada pessoa que for ler um poema, ela vai ter referências diferentes, ela vai ter ali uma bagagem diferente para interpretar aquilo de acordo com a vivência dela. Então, você, quando leu esse poema, quando ouviu, aliás, o poema que eu li, ou se você ler sozinho ou sozinha esse poema, eu tenho certeza que você pode ter, sim, uma outra interpretação dessas palavras, uma outra interpretação do poema de uma forma geral, e isso é muito positivo, tá? Porque o poema ele é aberto, sim, à leitura, e assim como a literatura também o poema ele é aberto e você vai interpretar de acordo com as ferramentas que você tem, de acordo com a sua bagagem, de acordo com as suas vivências, e isso é que vai fazer com que você interprete e dê uma carinha ali, dê uma visão geral para o poema. Então fique à vontade para compartilhar a sua interpretação, inclusive com os seus colegas, o que você achou desse poema, se você gostou, se você não gostou, se ele te fez pensar sobre algo diferente que você ainda não tinha pensado, se ele te fez lembrar de algumas vivências que você teve. Então, isso é muito bacana e eu acho que essa que é a riqueza do poema, né? Fazer você vivenciar ali experiências que você ainda não tinha tido. Então, fique à vontade aí para compartilhar e para conversar com seus colegas sobre esse poema, sobre o que você achou e o que despertou em você. Bom, então agora, como o pessoal anteriormente disse, a gente vai começar a analisar o clipe que conversa com o poema de apontamentos que vocês acabaram de ver. O clipe se chama A Flor, de Mariana Ferrari. Eu vou dar um tempo agora para passar o clipe e logo mais eu retorno para continuar a aula.
Uma flor intrigou meu coração, nasceu sem cor e mexeu com minha noção. Meu mundo desabou, eu não sabia continuar. Se pensava que desabrochou, se um dia iria murchar, não dava pra saber. Então me deixei levar. Um cheiro de flor senti crescer e era eu quem estava a exalar. Não dava pra saber. Então me deixei levar. Um cheiro de flor senti crescer e era eu quem estava a exalar. Uma flor intrigou meu coração, vejam só. Nasceu sem cor e mexeu com minha noção. O meu mundo desabou, eu não sabia continuar. Nem se pensava que desabrochou ou se um dia iria murchar. Não dava pra saber. Então me deixei levar. Um cheiro de flor senti crescer e era eu quem estava a exalar. Não dava pra saber. Então me deixei levar. Um cheiro de flor senti crescer e era eu quem estava a exalar. Um cheiro de flor senti crescer e era eu quem estava a exalar. Olha só que maravilha! Finalmente eu percebi que poderia dar conta de mim. E com isso, entendi que estava olhando demais a vida dos outros. Do que me adiantava saber se o meu vizinho gostava de homem ou de mulher? Se a minha vizinha tinha 2 ou 3 em casa? Eu tinha uma pilha de livros para ler, discos para ouvir, e isso sem falar da louça. Quanto a vocês, espero que sigam seus caminhos felizes. E era eu quem estava a exalar. Bom, então agora que vocês viram o clipe, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os aspectos musicais dele e depois a Bruna vai falar um pouco sobre a questão mais imagética. Então, começando primeiramente com a análise da letra. A letra do clipe ela é bem simples, ela possui somente esses versos que se repetem ao longo da música e também a parte declamada de Mariana Ferrari, mas a gente vai se atentar primariamente aos versos cantados. São esses aqui: uma flor entregou meu coração, nasceu sem cor e mexeu com minha noção. Meu mundo desabou, eu não sabia continuar. Se pensava que desabrochou ou se um dia iria murchar. Não dava para saber, então me deixei levar. Um cheiro de flor senti crescer, e era eu quem estava a exalar. Não dava para saber, então me deixei levar. Um cheiro de flor senti crescer, e era eu quem estava a exalar. Bom, vocês já devem ter notado, primariamente, que ele conversa bastante com o poema de apontamentos, pelo motivo de que o eu lírico, ele também se sente muito confuso em relação a quem ele é, se ele é mesmo uma pessoa, se ele é vários fragmentos dentro de si. E a gente consegue reparar isso quando ela diz que a flor entregou o coração dela, nasceu sem cor e mexeu com a minha noção. E quando ela volta lá no final, ela diz que um cheiro de flor senti crescer e era eu quem estava a exalar. Então ela olha essa flor, que ela própria diz que é ela mesmo, a flor está dentro dela, mas ela não consegue perceber que a flor é ela mesma. Ela externa essa flor como uma outra entidade. Ela olha para essa flor como em uma perspectiva de terceiro. Ela olha para essa flor
com a perspectiva de terceira pessoa. Essa flor não é exatamente ela, e por isso que ela não consegue perceber que ela está mudando a própria vida dela. Então, o mundo dela desabou, ela não sabia continuar, ela pensava que talvez desabrochasse ou talvez fosse murchar, então ela está vendo a própria vida dela pela perspectiva de outra pessoa. Então essa questão mesmo da duplicidade, dela se enxergar como outro, dela não conseguir ver que ela está dentro da própria vida, que é uma coisa que se repete também em apontamentos. E ela se deixou levar pelo cheiro dessa flor, até que no final ela começa a perceber que o cheiro talvez venha dela. Então realmente a flor é ela e não outra coisa, outro ser, outra pessoa. Nos aspectos musicais, além da letra, que a gente vê é que esse clipe e essa música, eles são bem separados em duas metades. Então, novamente, entra aí a questão do duplo. Na primeira metade, a gente tem um começo que ele é bem pacato, ele é bem pequeno. Então, a instrumentação desse começo, ela é realizada por 2 instrumentos, às vezes 3 só. Então, tem ali o acordeon, tem ali um instrumento de cordas. E, bem raramente, um aspecto mais percussivo. Mas realmente um começo bem pequeno, porque ela quer dar essa sensação de dúvida mesmo, que ela não sabe o que está acontecendo. Então esse começo ele é realmente bem reduzido para a gente conversar com a sensação de que a própria Mariana, ou o eu lírico da Mariana, não está entendendo ainda o que está acontecendo. Ele tem, no refrão principalmente, alguns versos que são bem pequenos, que se adaptam ao tempo da música. Então, enquanto na poesia normalmente a gente tem as palavras se adequando ao verso, não necessariamente em apontamentos, mas em outros poemas a gente costuma ver essa questão da forma adequando o conteúdo a ela. Aqui a gente vê que a Mariana faz com que os versos que são mais pequenos tenham esse estendimento na última sílaba para poderem caber no tempo e na métrica da música. O começo ele começa a nos levar para pensar em música circense, europeia e até mesmo regional. Então a gente tem bastante essa coisa do arco do. Então a gente tem bastante essa coisa do arco. Então a gente tem bastante essa coisa do acordeon. Então a gente tem bastante essa coisa do arco. Então a gente tem bastante essa coisa do acordeon. Então a gente tem bastante essa coisa dos instrumentos de corda, do acordeon que soa na música, que nos leva realmente a pensar em uma coisa mais circense, mais europeia, mas que também revela no finalzinho um retrogosto de música regional que vai ser mais forte na segunda metade da música e que começa a se transformar. Então a gente tem um baque de instrumentação muito grande, a gente tem mais instrumentos colaborando para que a gente tenha uma sensação de pertencimento a mais da Mariana. Então ela começa a ser mais forte nessa questão. Ela tanto começa a cantar mais forte quanto os instrumentos começam a chegar mais forte. E vocês vão ver na questão imagética que a Bruna vai falar para vocês, que casa com o momento do clipe em que as coisas passam a fazer mais sentido para Mariana. Ela acha uma resposta dentro dela. Por isso a gente tem essa questão da música agora ser mais forte e mais expansiva. A gente tem esse maior senso de urgência, então a instrumentação ela começa a ficar mais rápida, porque a Mariana ela acha essa resposta mais frântica, mas que ela estava buscando mais mesmo com um vigor maior. E isso transpassa para a música. Então, à medida que ela acha essa resposta, a gente vai tendo esse maior senso de urgência para talvez também achar a resposta do próprio ouvinte da música. O final, quando ela começa a declamar o poema dela de forma mais falada, realmente troca para ritmos mais regionais. Então a gente tem também essa coisa da duplicidade da Europa e aí para ritmos mais nordestinos, pelo menos em uma visão de caracterização de locais, realmente é isso que parece pra gente. E tem essa coisa da música se espelhar nela mesma com diferenças. Então, por mais que seja a mesma música, a letra ela não muda de uma metade para outra. Se a gente excluir só o verso declamado de Mariana, a música ela tem diferenças que
forma um espelho, porque a gente ainda vê a imagem da música mesma, mas as sensações que a música traz pra gente não é. E no final a gente tem várias vozes no fundo que, de novo, colaboram com essa sensação dupla, já que são várias vozes cantando a mesma letra com a Mariana, que a gente pode interpretar com a Mariana aceitando várias versões dela mesma, ou dela finalmente vendo outras pessoas como outros e não como a versão dela mesma, que a gente poderia ver na versão do clipe, imageticamente falando, que é o que vocês vão ver agora junto com a Bruna. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, eu vou dar prosseguimento à interpretação do clipe A Flor, da Mariana Ferrari. Essa já é a quinta voz que vocês escutam durante essa aula, e agora a gente vai dar essa continuidade na interpretação. Anteriormente, o Pedro conversou com vocês sobre a letra, sobre o conteúdo dessa letra, sobre a música que havia no clipe. Então, é interessante agora a gente partir a nossa interpretação para outro lado, que são as construções de imagens durante o clipe, que são várias imagens. E é muito interessante a gente partir dessas imagens para uma outra interpretação ou para ajudar na nossa interpretação. Então, logo do início do clipe, antes que a música com letra inicie, então antes que a Mariana, né, a cantora ali, inicie a cantar, a gente tem essa construção de imagens. Então, a gente tem as imagens e de fundo uma música mesmo, né, só os instrumentos. Essas fragmentações de imagens são muito interessantes para a gente analisar. A gente já tem ali logo no início uma personagem que está em volta de um lençol transparente. A gente também consegue analisar em outra imagem uma garrafa e dentro dessa garrafa uma flor. Essa flor é interessante também que a gente olhe para ela, já que é o nome do clipe e também esse objeto é referenciado diversas vezes durante a letra do clipe. Então é interessante a gente olhar para isso. A gente também tem outra imagem de uma pessoa andando de patins e essas imagens elas vão sendo ali lançadas. É como se fossem flashes mesmo. E a gente consegue olhar para esses flashes, mas a gente não consegue sentir uma ligação entre essas imagens. Óbvio, essa ligação ela vai ser feita durante o clipe, mas ali a princípio a gente não vê essa ligação. Elas são apresentadas e depois elas serão retomadas. Então essas cenas elas serão retomadas para que a gente consiga construir ali junto com a imagem, com a musicalidade, né, os instrumentos e com a letra, a gente consegue fazer ali uma interpretação em conjunto. Logo depois que a letra realmente inicia, a gente tem outras imagens sendo construídas. Então aqui a gente tem uma continuação de imagens mesmo. A gente consegue interpretar essas imagens de uma forma mais contínua. A personagem ali, ela está em volta de um lençol, como eu disse, com um celular aberto. Ali ela tem um feed do Instagram e ali é bem evidente qual aplicativo a gente está falando. Então é uma rede social, ela mexe nessa rede social e é interessante a gente olhar para as cores dessas imagens. Então, para iniciar, na verdade, ela começa assim a letra: uma flor intrigou meu coração. E no clipe a gente tem uma centralização naquela flor que tem ali na imagem do meio do slide. Tem uma centralização nessa flor e depois ela vai voltando, né? Ela vai saindo, vai se distanciando dessa flor e acaba por pegar ali a personagem também que tá mexendo no celular, que a gente pode interpretar que ela também é uma dessas flores, enfim, que a Mariana acaba falando na letra. Então ela tá mexendo nesse feed e também a gente consegue ver como foi elaborado essas imagens. Então a gente não tem imagens coloridas, a gente tem imagens acinzentadas. Esse preto, assim, é muito evidente, esse cinza é muito evidente. E a gente consegue até analisar o que significa esse cinza. Às vezes a gente olha para o cinza e fala, nossa, ele é tão sem graça, né? Ele é meio sem vida, né? E a gente pode pensar nessa interpretação, que essas imagens elas estão sem vidas, porque talvez a personagem ali olhando aquele feed, e o feed por si só também é acinzentado, é algo sem vida, não é vida aquilo, né? Não é a vida. A gente consegue também olhar para uma certa inquietude que esse cinza traz. Esse cinza, ele traz essa questão, assim, de sem graça mesmo. Ele não tem vida, ele não traz nenhuma interpretação que não seja essa inquietude, essa pausa mesmo. É como se o cinza ele não fosse uma continuidade, ele fosse uma pausa da vida que a gente procura buscar uma cor depois.
logo após essas imagens, a gente tem outras imagens sendo construídas, e essas imagens, elas são coloridas. Então, a gente tem ali a Mariana, né, a personagem andando de patins, e é interessante que essa imagem entra quando ela fala, não sabia o que fazer e me deixei levar, né? Então ela se deixa levar, e os patins, eles trazem essa imagem também de se deixar levar, e eu acho que aqui não tem a ver com liberdade, realmente tem a ver com se deixar levar. Então é como se ela não tivesse controle, os pés e os patins ali só acabam levando ela. Na imagem ao lado ali, na direita, né, do lado direito, a gente tem ela tirando fotos, assim, então, mas aqui a gente também consegue identificar que há cores, o biquíni é colorido, e quando essas imagens, elas passam pro feed, quando volta, né, no clipe pro feed, as imagens já são acinzentadas. Então, por mais que a foto tenha sido tirada em uma realidade colorida, as fotos no feed são acinzentadas. E há essa diferença e essa comparação entre a realidade e as redes sociais. As redes sociais, o feed é apresentado de uma forma acinzentada e a realidade é apresentada de uma forma colorida. E tem essa comparação durante o clipe. Logo depois, a gente tem novamente o cinza aqui vindo como uma inquietação. Então, a personagem, ela se vê no feed, ela vê o que ela tá fazendo, ou seja, coberta ali, talvez não consiga olhar para a realidade, né? Então, ela tá ali aprisionada naquele lençol ali, meio transparente, olhando só pro feed, e ela vê ela fazendo isso no próprio feed. E ela se inquieta, ela lança esse lençol, enfim, quer jogar fora, e ainda assim a imagem é acinzentada. É interessante a gente olhar para as cores, a imagem é acinzentada. Mas quando ela se desvencilha desse lençol, a cor já fica avermelhada, né? A gente já tem um colorido ali. Então a personagem, ela tá com essa roupa vermelha, a gente pode olhar para essa roupa vermelha, pro vermelho, na verdade, de outras interpretações. Então a gente pode pensar que esse vermelho significa amor, e daí não sei se é essa relação do amor ao outro, mas talvez o amor a você mesmo, né? Então assim, ela tem esse amor próprio, que ali ela consegue se desvencilhar de todas essas correntes que seriam esse lençol que estava aprisionando ela numa realidade paralela, que é a das redes sociais, e ela consegue enxergar o amor por ela mesma, né? E não o amor ou esse enxergar a vida alheia, né? E sim a olhar para ela mesma. Esse vermelho, ele também pode trazer outras interpretações. A gente tem o vermelho muito ligado aí à resistência, né? A gente olha partidos políticos mesmo, ou outras coisas que tem a ver com a política, a gente olha como resistência, como liberdade. Então a gente pode realmente atrelar a liberdade, e esse vermelho aí da Mariana a liberdade do personagem, né? Logo depois a gente tem essa flor em si. Então a flor, ela acaba sendo plantada, ela acaba ali crescendo, e a gente consegue fechar o clipe e entender que talvez essa flor que plantou no coração dela, né, que intrigou o coração dela, talvez fosse algo positivo, que era essa liberdade, esse sair das redes sociais e encontrar a realidade, porque a realidade é colorida, e nas redes sociais a gente não tem uma realidade. A interpretação das imagens, galerinha, seria realmente isso. A gente identificar essas cores, esse aproximar e esse sair das câmeras, e a gente tentar também identificar o que isso afeta na nossa interpretação, e o que a musicalidade que o Pedro tinha falado, e o que as outras meninas também tinham comentado, né? A Larissa, a Patrícia, o Rafael também comentou sobre o poema, e sobre o duplo, e sobre o heterônimo, e sobre o Fernando Pessoa. Então, sobre essa fragmentação do eu, aqui a gente também tem essa fragmentação do eu, já que a Mariana também tem, a personagem também tem essa fragmentação entre a realidade e as redes sociais. Pessoal, partindo da nossa interpretação e tudo que a gente entendeu aqui, a gente quer propor também para vocês uma produção textual. E o que é essa produção textual? Partindo de todas as nossas interpretações do clipe, do poema Apontamentos, que o Rafael conversou com vocês, enfim, a gente tem essa proposta, que é a leitura de uma obra literária, que a própria Patrícia trouxe alguns exemplos para vocês. Então eu coloquei também ali os exemplos que ela trouxe, mas vocês podem encontrar outras obras literárias que trabalham esse duplo, né, que tem como tema esse duplo, e realizarem a leitura, e logo após essa leitura produzir um conto com essa mesma temática, então com essa duplicidade.
Ali, como vocês perceberam, ainda que o clipe se pareça na temática de Apontamentos, do poema Apontamentos, a gente tem outra interpretação mais contemporânea, voltando às redes sociais. Então, assim, essa produção de um conto com a mesma temática dessa duplicidade, dessa fragmentação do eu, ela pode ir para vários caminhos, e óbvio, a gente vai estar aqui para orientar vocês, para verificar quais são os pontos que vocês querem tratar também durante esse conto, e é interessante pensar que o gênero conto, ele tem talvez um pouco mais de liberdade do que outros gêneros. Então, se sintam livres para escrever o que vocês acham mais interessante, ainda voltando a essa temática do duplo. Gostaria de agradecer aí em nome de todos, em nome da Larissa, da Patrícia, do Rafael e também do Pedro, e no meu nome também, claro, por vocês terem escutado essa aula, por vocês terem se sentido também libertos a interpretar tudo que a gente propôs aqui, e eu espero que vocês produzam de uma forma maravilhosa esse conto e consigam olhar também para essa fragmentação do eu, que não só está na época lá de Fernando Pessoa, mas também está na contemporaneidade. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até uma próxima.